Sim, com o processo do trabalho não é diferente. A FGV também assumiu um perfil diferente nos últimos exames. E basicamente seguindo a linha do que vem praticando nas outras provas de primeira etapa. O que significa dizer que também na prova de processo do trabalho, as questões agora, quase na sua totalidade, envolvem o estudo e a interpretação de casos concretos, e de casos concretos de maior complexidade. Aliás, essa maior complexidade está diretamente relacionada com a cobrança de conteúdo multidisciplinar. Questão de processo do trabalho envolvendo direito do trabalho. Questão de processo do trabalho envolvendo processo civil. Atenção, ó! Já percebeu a FGV que o candidato quer aproveitar o conhecimento de processo civil na prova de processo do trabalho. Isso não é legal, hein, galera? É preciso admitir que o processo do trabalho conta com as suas próprias normas, os seus próprios institutos, os seus próprios princípios, e são todos bem particulares diante do regime geral de processo civil. Na questão de processo do trabalho, também por vezes é necessário noções de direito constitucional, noções de direito civil. Além disso, há um prestígio à jurisprudência consolidada pelo TST e há uma cobrança de regras previstas na legislação esparsa. Eu trouxe algumas questões para a gente analisar. Olha só, questão de número 1. Entendendo que a reclamada não recolheu as custas fixadas na sentença proferida pela Vara do Trabalho, a turma do Tribunal Regional concluiu pela deserção do recurso ordinário, deixando de conhecê-lo. Considerando, porém, que as custas efetivamente foram recolhidas e estão devidamente comprovadas nos autos, restando evidente que a decisão da turma está fundada em manifesto equívoco, a reclamada poderá apresentar a medida processual. Letra A, pedido de reconsideração. Letra B, recurso de revista. Letra C, embargos de declaração. Letra D, agravo de instrumento. Pessoal, salvo a hipótese de letra B, que nós encontramos recurso de revista, conforme previsto no artigo 896 da CLT, um recurso próprio e específico do processo do trabalho. Nas demais alternativas, nós temos pedido de reconsideração, que é admitido no processo civil, embargos de declaração, também admitido no processo civil, e o agravo de instrumento. Veja, nós temos recursos que são também admitidos no processo civil. A ideia é confundir o candidato, eu não tenho dúvidas disso. Pois bem, o recurso de revista não traduz a realidade do caso proposto, porque, na verdade, teríamos que ter já a decisão do recurso ordinário, voltando aqui, por favor, teríamos que ter já a decisão do recurso ordinário para que admitido o recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho. E aqui, na verdade, a turma do TST apreciou foi a admissibilidade do recurso ordinário, julgando deserto. Se não temos decisão de mérito de turma do TRT em sede de recurso ordinário, não tem cabimento o recurso de revista no processo do trabalho para o Tribunal Superior do Trabalho. Já eliminei aí, portanto, a única hipótese que traz recurso específico do processo do trabalho. Resta-me a alternativa do pedido de reconsideração, ainda a hipótese de embargos de declaração e de agravo de instrumento. Já é hora do candidato entender que o agravo de instrumento não serve aqui no processo do trabalho para impugnar decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Essa é a regra no processo do trabalho. Isso está previsto no artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Agravo de instrumento
impugna decisão interlocutória no processo civil, não no processo no trabalho. No processo do trabalho é para destrancar recurso. Ué, Cris, então não seria a hipótese de se interpor o agravo de instrumento? Porque o recurso ordinário foi julgado deserto, não foi conhecido pela turma do TST. Portanto, teve o seu segmento negado. Num primeiro momento, você deveria pensar no agravo de instrumento, mas a banca fez questão de destacar o manifesto equívoco cometido pela turma no exame desse pressuposto extrínseco do recurso. Quando nós tratamos de um pressuposto objetivo que diz respeito ao próprio recurso, um pressuposto extrínseco, identificamos uma hipótese específica de cabimento dos embargos de declaração no processo do trabalho. Essa foi a ideia da banca. Essa hipótese de cabimento dos embargos de declaração não existe no Código de Processo Civil, apenas na CLT. 897-A. Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitido o efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. De uma vez por todas, não aplicamos as regras do CPC de 2015 sobre embargos de declaração no processo do trabalho. Os embargos de declaração no processo do trabalho contam com a sua específica disciplina no artigo 897-A. O candidato que vai para a prova e aplica o CPC em questão de processo do trabalho não vai ter êxito. E a FGV já sentiu isso, estabelecendo paralelos com o processo civil exatamente para reprovar candidatos que não estudam o processo do trabalho. Perfeito? Olha uma outra questão na mesma linha, questão de número 2. Processo do trabalho em paralelo com o processo civil. Ah, sim, eu gostaria até de destacar que isso ficou ainda mais em evidência nos últimos exames, dada a vigência e a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, do CPC de 2015. Mais do que nunca, passou a FGV a trazer institutos que são comuns ao processo civil e ao processo do trabalho para confundir você, candidato, e reprová-lo ao final. Não caia nessa. Olha só, questão de número 2. O juiz, em ação trabalhista proposta por Carlos, em face da sociedade empresária ABCD Limitada, julgou procedente, em parte, o rol de pedidos. Nenhuma das partes apresentou qualquer recurso. O pedido versava exclusivamente sobre horas extras e reflexos, estando nos autos todos os controles de horário, recibos salariais, o termo de rescisão de contrato de trabalho e demais documentos inerentes ao contrato de trabalho em referência. Todos os documentos eram incontroversos. Me parece, cadê? Ser uma informação importante. Incontroversos. Com base no caso apresentado como advogado de Carlos, assinale a opção que indica a modalidade a ser adotada para promover a liquidação de sentença. Então, opta a banca por tratar de novo da fase executória do processo. Fase com a qual o aluno tem maior dificuldade de lidar, sem sombra de dúvidas. O aluno domina muito mais a fase de conhecimento do processo do trabalho do que a fase de execução trabalhista. Segundo ponto, execução trabalhista é muito peculiar, é muito particular. Não aproveitamos em quase nada o disposto no Código de Processo Civil. Aliás, quando falamos na fase de execução do processo do trabalho, aplicamos subsidiariamente primeiro a Lei de Execuções Fiscais e só depois o CPC. Essa regra está prevista no artigo 889 da CLT. Primeiro, Lei de Execuções Fiscais, já que a execução trabalhista mais se aproxima desse rito do que
da execução prevista no Código de Processo Civil. Só no segundo momento é que a subsidiariedade dá lugar ao Código de Processo Civil 2015. E um terceiro ponto, claro, liquidação está previsto tanto na CLT, é instituto também previsto no CPC, e mais do que isso, pessoal, as regras mudaram no CPC acerca da liquidação. Agora, a classificação é diversa daquela prevista no Código de Processo Civil anterior. Olha as alternativas. Letra A, a liquidação será por cálculos, por arbitramento, por artigos, por execução por quantia certa. A execução, sem sombra de dúvidas, será por simples cálculos. E veja os dispositivos. No CPC de 2015, nós temos a nova classificação dada ao Instituto de Liquidação. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento ou pelo procedimento comum. Num primeiro momento, parece que deixou o legislador de classificar lá no processo civil a liquidação por artigos, por simples cálculo e por arbitramento, restando um procedimento comum e, se necessária, maior apuração do montante devido por arbitramento. Diferente se passa na CLT, artigo 879. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Continuamos, portanto, com a mesma clássica qualificação, definição, classificação do Instituto de Liquidação Trabalhista, independente da nova regra prevista no CPC. Se você seguisse disposição processual comum, erraria a questão sem sombra de dúvidas, porque já não mais se fala em liquidação por simples cálculo no CPC de 2015. Perfeito? Fique de olho nas questões de processo do trabalho e nada de ficar aproveitando informações do processo civil. É preciso segurança do que é aplicável e do que inaplicável, subsidiária e supletivamente, do CPC ao processo do trabalho. Aliás, isso talvez fique mais fácil com a reforma trabalhista, já que a reforma trabalhista trouxe diversas previsões do novo CPC para o bojo da CLT.